Olá, meus queridos cheios de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos proceder à vossa leitura para o mês de Abril, para a primeira quinzena de Abril, rubrica especial Amor para os nossos queridos nativos de Áries ou Carneiro. É uma leitura igualmente válida para quem tem a Lua, Ascendente ou Vênus em Carneiro, igualmente importante para quem tem uma relação próxima de quem tem estes aspectos no mapa astrológico. É uma leitura generalizada, como sabem, pode ou não ressoar com o vosso momento, retirem apenas e somente aquilo que ressoar para vós. Como todas as nossas leituras, é uma leitura intemporal, independentemente de estar vocacionada para a primeira quinzena de Abril, e terá então validade a partir do momento em que for encontrar. Muito bem. Vamos então retirar as cartas para vós. Já estamos na presença das cartas necessárias para vós. Vamos então ler a mensagem e faremos então a respectiva clarificação, se for necessário, bem como a mensagem final. Muito bem. Então, a primeira carta é a carta do Pajem de Espadas, a carta do Sol, a Papisa e o 2 de Ouros, a carta dos Amantes, o 5 de Espadas, a Imperatriz, o 7 de Ouros, o Rei de Ouros e o Mago. Muito bem, vamos então proceder à leitura desta mensagem para vós e vamos então perceber o que a mensagem nos traz. Então, esta mensagem fala-nos aqui de estarem num momento, então, de estarem a balançar, a procurar equilibrarem algumas situações, eventualmente aqui algum stress derivado para alguns por não haver provavelmente algum diálogo ligado aqui a esta relação que aqui temos, esta relação dos amantes, dos enamorados, a necessidade de eventualmente a clarificação de algumas situações que são aqui apresentadas pelo Pajem de Espadas. Igualmente, a necessidade de trabalharem com a vossa intuição relativamente a este assunto para consolidarem este stress gerado pelo 5 de Espadas, uma ligação profunda com a espiritualidade, uma ligação respeitosa relativamente à parte espiritual. A Papisa tem então essa capacidade de poder criar então essa capacidade de intuir e sabiamente poder resolver as suas questões. A carta do Sol mostra-nos então capacidade de resolução das questões aqui envolvidas, supostamente então algum stress, alguma falta de diálogo, alguém que trabalha bastante e de alguma forma paciente procura então equilibrar esta relação, onde se pretende efetivamente a estabilidade, onde se pretende de facto aqui também a troca de amor, a permuta de amor. Há aqui um pouco de stress, de facto há muito amor, mas há algum stress. Aqui uma necessidade de renovo, uma necessidade de criar então aqui alguma disponibilidade para haver este tal diálogo e manifestar então as necessárias mudanças. Temos sobre a mesa algumas cartas que de facto nos ajudam a ver que a situação terá uma boa consecução. No entanto, vamos pedir então esclarecimento para algumas das energias que aqui são demonstradas com algumas das cartas que temos então sobre a mesa, para poder ampliar também a vossa mensagem.
Vamos então pedir, por favor, que nos seja então oferecida as mensagens necessárias para a clarificação. Muito bem, vamos então partir o deck e vamos proceder então à clarificação. E vamos começar por clarificar a carta do 5 de espadas, que é a carta que está, a energia que está então aqui no meio da tiragem. Vamos ver a que se deve então este stress, nos explicarem. Então aqui esta circunstância pode ser então dominada e colmatada com a força, o arcano maior da força. A força é o enraizamento, é o criar estruturas, exatamente tudo aquilo que aqui a vossa leitura mostra. Então procurar então criar estas estruturas, enraizamento, de forma a que este stress possa então ser superado e se possa então trabalhar com um bom diálogo aqui entre estas duas pessoas que aqui estão, que poderá ser vós e o ser eleito do vosso coração. Muito bem, eu pedir um pouco mais de explicação para a carta do 5 de espadas. Um pouco mais, por favor. Um pouco mais de explicação. Muito bem, temos duas cartas, mais duas cartas. A carta da roda da fortuna e a carta do 9 de copas. O que podemos concluir que existe aqui um ciclo que tem, obviamente, tendência a mudar. É realmente um ciclo que vai, então, ter o seu término e outro começará. Onde, de facto, o bem-estar é recuperado a nível emocional aqui pelo trabalho que já se apresenta também no 5 de ouros com o 9 de copas. Isto é, o trabalhar para a alegria, o trabalhar para o bem-estar, o trabalhar para se sentirem bem, para que dessa maneira então funcione esta relação a dois. Muito bem. Vamos pedir então agora a explicação para o pajem de espadas, perceber o que faz aqui o pajem de espadas, por favor. O que faz aqui o pajem de espadas. São muitas cartas, peço perdão. Pajem de espadas. Vamos então perceber o que faz aqui o pajem de espadas. Continuam a ser muitas cartas. As cartas estão muito alegres. Vamos então pedir um pouco mais de explicação. E já temos aqui duas cartas que voaram. Muito bem, então, pajem de espadas mostra então bastante stress, a necessidade então de haver aqui diálogo. E este diálogo terá que ser um diálogo bastante cheio de vigor, bem apaixonado, bem cheio de alegria, para poder então abrilhantar mais ainda esta relação e fazer então este sol nascer ou renascer ou voltar a brilhar para vós. Muito bem. Vamos ver o que quer dizer a carta do 2 de ouro e o que é que se está então a procurar aqui equilibrar. Por favor, Fitchbiuso, quer dizer aqui o 2 de ouros, muito bem. 2 de ouros, muito bem. Então, o que se está a balançar aqui é o bem-estar, a reciprocidade e o bem-estar de ambos, aqui nesta relação, e também a proteção divina, sabendo então que existe ajuda da parte divina, há uma orientação maior para então se resolver estas situações de stress que estão então na vossa vida. Muito bem. Ok, vamos então também pedir explicação para o que faz aqui então o 7 de ouros, que é uma carta que também mostra muito trabalho a nível pessoal, aqui um trabalho de muita paciência, de muita endurance. Vamos então ver o que significa o 7 de ouros. Muito bem, então aqui 7 de ouros, bastantes preocupações, aqui com a carta da lua, mostra aqui o friar os medos, o procurar então equilibrar inclusivamente a parte do sono, o repouso, porque parece que então muitos de vós apresentam algum cansaço mental, algum stress, e a carta da lua fala então em noites eventualmente sem sono, muito pensamento, mergulhar completamente nesta circunstância de medos para poder resolver as situações. E também a carta
do 4 de paus, que é a carta de alegria, a carta da consagração, a carta de haver aqui um compromisso que é celebrado e, obviamente, então é relacionado com esta carta dos amantes, obviamente, porque há provavelmente aqui nesta relação uma grande necessidade de haver então diálogo para que então todas estas circunstâncias se possam então suplantar e possam então crescer consciencialmente ao ponto de poderem encontrar então aqui um ponto de equilíbrio nesta situação que seguramente vão encontrar, dado que a carta do Sol e a estrela nos falam então disso. E a própria carta dos amantes nos dá a certeza de que vão então com certeza consolidar esta situação. Bem como a carta do As de Paus e a carta da Imperatriz. Vamos então pedir o resultado final para esta tiragem. Por favor, todos guias. São muitas cartas, mas obviamente vamos aceitar. Então a primeira carta é o Rei de Copas. A carta seguinte, 7 de Espadas, Cavaleiro de Espadas, 4 de Ouros, o Pendurado e o 3 de Copas. Ok, muito bem. Então, o Rei de Copas é afetuoso, mostra amor, obviamente, é compreensivo, é empático, poderá não falar muito, daí a grande necessidade de vermos aqui sobre a mesa as cartas de espadas, como por exemplo o Cavaleiro de Espadas e o Pajem de Espadas, onde há necessidade de haver então um diálogo muito grande. Existe aqui duas circunstâncias um pouco antagónicas, aqui um comportamento um pouco comprometido de alguém que parece não estar a agir da melhor forma, parece estar aqui alguma situação menos esclarecida, com circunstâncias um pouco veladas, aqui um comportamento não muito correto, daí eventualmente a necessidade de haver então o tal diálogo para que tudo se esclareça. Um momento de pausa aqui com o pendurado, procurando então encontrar as coisas, tentando então aqui equilibrar, como vimos ali, as circunstâncias de modo a ver qual a melhor perspectiva das situações, para que então nada saia do controle e nada efetivamente possa ser de tal modo que não possam resolver. Então esta posição, esta postura acaba por mostrar então um momento necessário de reflexão para que então tudo se resolva da melhor forma. A carta do 4 de Ouros mostra então de alguma forma a necessidade de manter aqui a segurança pessoal, não abrindo muito as perspectivas, de forma a que então possa acontecer moderadamente esta aproximação e possa então acontecer também o diálogo necessário para que tudo se recomponha. Muito bem, então vamos ver então as mensagens finais dos anjos do romance para vós, ver então o que é que os anjos do romance nos têm de facto a mostrar. Peço desculpa, algum ruído exterior que me é realmente adverso, mas para o qual eu não posso fazer rigorosamente nada. Peço perdão pelos ruídos. Ok, muito bem. Um pouco mais, por favor, para encontrarmos então a mensagem para vós. Ok. Vamos então ver qual é a mensagem. Então, temos 3 mensagens para vós. A primeira mensagem é liberte-se aqui de alguma situação que possa estar menos esclarecida. Há aqui algumas situações um pouco complicadas, aqui o 7 de espadas, aqui o 4 de ouros, enfim, situações, uma de a pessoa se reter um pouco e assegurar-se para que realmente nada lhe saia do controle, e aqui o 7 de espadas, que poderá não ser o vosso comportamento, poderá ser da outra parte,
em que não existe aqui uma fluidez, existe aqui algum comportamento menos revelado, em que eventualmente até possa haver aqui alguma situação menos agradável. A carta seguinte é isolamento, então fala aqui de alguma forma da necessidade de se encontrarem ou reencontrarem falando, enfim, de coração para coração, isolando-se dos demais, para que possam então encontrar aqui o equilíbrio necessário para a vossa relação. E a carta seguinte é atraia a sua alma gêmea. Então, orações, afirmações, visualizações podem então atrair para vós a pessoa da vossa vida com mais disponibilidade. Existe aqui também atração e à partida temos aqui muitos ingredientes, muito bons ingredientes para que todas estas situações possam ter uma resolução e um final feliz. Vamos então pedir também aqui um conselho dos suspiros de amor. E vamos ver então o que temos aqui para poder partilhar convosco. Vou então ver, por favor, mais um pouco. Ok, muito bem. Ok, então temos aqui uma carta, duas cartas, três cartas. Muito bem, então a primeira carta é o toque físico. Toque físico. Problema técnico com a queda do microfone, peço perdão. Já está, ok, muito obrigada. Peço perdão, ok. O toque físico, como íamos dizendo então, é verdadeiramente importante para quem realmente se ama e para quem está, de facto, à procura de encontrar aqui um patamar de bem-estar e de reconsideração em algumas situações em que o diálogo, como já vimos, é extremamente importante. A carta seguinte é milagres e bênçãos. E a carta que temos então seguinte é a carta do perdão. Muito bem, então, milagres e bênçãos, toque físico, perdoem, para quem tem necessidade aqui de receber algum perdão de alguém por alguma incompatibilidade, alguma situação menos agradável. Então, muitas sugestões benéficas, entre as quais salientamos então sem dúvida a libertação de alguma circunstância menos agradável para vós, sobretudo pelo stress que vimos aqui no início, para que possam então levar a cabo todas as coisas tudo aquilo que o vosso coração almeja, o diálogo, o bem-estar, a compreensão e o brilhar de novo este sol para estes dois enamorados. Muito bem. Então, meus queridos consulentes e amigos, se foi do vosso agrado esta tiragem, deixem então nos vossos comentários, como sempre fazem, e muito agradecemos no vosso like, na vossa subscrição. É muito incentivador para nós, para continuarmos o nosso trabalho e para continuarmos também a publicar estas mensagens para poder chegar a mais corações. Desejamos-lhe um excelente mês de abril, um excelente trabalho para vós, a todos os níveis, uma boa orientação da parte da espiritualidade e muito obrigada e até breve.